Oi crianças, vamos para a nossa aula de ciências. Então peguem lá a apostila de vocês, né? Ontem na aula ao vivo a gente estava falando aí nas páginas 33 e 34 sobre outros produtos feitos com a participação dos micro-organismos. Vimos ali a produção do biogás, né? Que é um tipo de combustível produzido a partir da ação das bactérias, né? Dentro de um fermentador, onde se coloca ali cascas, restos de comida, folhas secas, né? E aí pode-se produzir o biogás. E vimos também um videozinho, né? Que falava sobre esse tipo de produção. Vimos também ali na página 34 alguns exemplos de produção, né, do biogás. E agora a gente vai aqui para a nossa página 35. Temos mais algumas atividades aqui. Aqui na questão 4 dizia que antigamente na região da Índia e da China as pessoas utilizavam uma fruta chamada lixia. Hoje em dia ainda se usa bastante a lixia, né? Ela está em alta. Eles usavam para tratar diarreias. Na década de 1950, ao estudar a fruta, um cientista identificou que não era a lixia que fazia a diarreia melhorar, mas um fungo encontrado nela e que tem efeito probiótico. Então lembra quando a gente falou ali dos micro-organismos que ajudam, né, a combater doenças, a combater outras bactérias, outros micro-organismos no nosso organismo? Então esse probiótico, né, ele tem essa função, então ela funcionava ali como um probiótico, tinha esse efeito. Então agora diz assim, assinale a alternativa que explica como os fungos presentes na lixia podem agir no intestino para a melhora da diarreia. Então, será que eles destroem todos os outros micro-organismos do intestino? Eles vão destruir tudo. Será que eles servem de alimento para os micro-organismos prejudiciais à saúde? Será que eles controlam a quantidade de micro-organismos prejudiciais e que podem causar a diarreia? Então, a terceira é a correta, né? Então, eles não servem de alimentos para os outros micro-organismos. Eles acabam com aqueles que estavam fazendo o mal, né? Que estavam causando o problema. Então, aqui a prof até pegou um artigo aqui que fala dos probióticos. O que eles são e para que servem? Como tomar o probiótico? Então, os probióticos são bactérias benéficas que vivem no intestino e melhoram a saúde geral do organismo. Então, quando ingere ali a lixia, aqueles fungos iam fazer um papel de probiótico também. Então, trazendo benefícios como facilitar a digestão, a absorção de nutrientes e fortalecer o sistema imunológico. Quando a flora intestinal está em desequilíbrio, o que acontece após o uso de antibióticos ou quando não se tem uma alimentação saudável e equilibrada, o intestino acaba sendo povoado por bactérias ruins que não ajudam o sistema imunológico e deixam o organismo suscetível, né, a doenças. Então, para que servem os probióticos? Os benefícios dos probióticos são combater e prevenir doenças intestinais, como colite, né, que dá a diarreia, síndrome do intestino irritável, doença de Crohn, inflamação intestinal, para combater algumas doenças como câncer, candidíase, hemorroide, infecção urinária, para melhorar a digestão, combater a azia, para combater a prisão de ventre, a diarreia, então regulando, né, o trânsito intestinal, para aumentar a absorção de nutrientes como vitamina B, cálcio e ferro, e também para fortalecer o sistema imunológico, aumentando então a produção de células de defesa, chamadas de macrófagos, impedir a proliferação das bactérias ruins no intestino, ajudar a digerir a lactose, especialmente em pessoas com intolerância, né? Prevenir problemas como obesidade, colesterol alto, hipertensão, prevenir alergias, intolerâncias alimentares, ajudar a melhorar o humor, uma vez que foi identificada uma relação, né, entre o equilíbrio da flora intestinal e uma diminuição de doenças como depressão e ansiedade. E ajudar no tratamento de autismo. Então, alguns estudos indicaram que o uso de probióticos pode ter impacto
não são a nível gastrointestinal, mas também a nível comportamental, melhorando a habilidade, concentração e escuta. Uma flora intestinal saudável, rica em probiótico, começa a ser formada desde o nascimento. Quando o bebê nasce, então, por parto normal, é quando amamentado exclusivamente durante o ciclo, primeiro ciclo da vida, né? Aqui fala, então, como tomar probióticos, alimentos que tenham probióticos. Então, para tomar, existem duas formas principais de ingerir probióticos. A primeira é feita através do aumento do consumo de alimentos com probióticos naturais, como o iogurte ou o kefir, por exemplo, né? O kefir que está bem em alta também agora, que são aqueles lactobacilozinhos, né? Que produzem o iogurte. E a outra através do uso de suplementos com probióticos. Aqui vejam o exemplo de alimentos com probióticos. Alguns alimentos são ricos em probióticos naturais. Alguns exemplos então são o iogurte natural, o kefir, o leite fermentado, aquele Yakult, né, lactobacilos vivos, então que também são probióticos. A kombucha, que agora também muitas mães, né, estão fazendo, muitas pessoas estão usando, que ela é como uma alga, né, parece uma alga. Até a Rafaela, acho que foi que falou, né, da kombucha outro dia. Ela se coloca ali, então ela fazer aquela água fermentar, e depois ela parece um refrigerante, você pode misturar com suco. Produtos à base de soja, por exemplo, legumes, verduras, né? Principalmente aqueles produtos orientais, né? Chucrute, então que é o repolho ou a couve fermentado também. Picles, levedura natural, então, que são bactérias que naturalmente são encontradas no ambiente e são usadas na preparação de pães, tortas e bolos. Então, além desses alimentos, alguns queijos também podem possuir cultivos vivos de micro-organismos como probióticos, sendo importante, então, ler a etiqueta nutricional para confirmar a presença dessas bactérias. Aqui até fala, crianças podem tomar probióticos? Então, de acordo com estudos, os probióticos podem trazer benefícios para as crianças, principalmente no caso de crianças que têm diarreia, cólicas, né, ou doenças inflamatórias, né, então pode ser usado, principalmente aqueles que as crianças já gostam de tomar, né, o Yakult, né, o iogurte. Então, pode ser que precise, por exemplo, no caso de uma criança que tem uma dessas doenças, ser indicado, né, pelo médico, mas os iogurtes, Yakult, esses aí sempre as crianças já tomam, né, então eles são bons para a saúde. Então, voltando aqui ao nosso conteúdo, como a prof foi explicar para vocês ali como que funcionava o probiótico e o que era, agora nós temos na 5 aqui. Um cientista estava estudando substâncias com efeitos antibióticos. Para isso, ele colocou um tipo de bactéria em verde, estão vendo os pontinhos ali? Para crescer em uma placa de cultura e adicionou pequenos comprimidos com diferentes substâncias para serem testados. Vejam que aqui, ó, tudo esse verde aqui são bactérias. E aí ele colocou comprimidos com diferentes substâncias para serem testadas. Observe como a placa ficou depois de alguns dias. Olha lá. Na fotografia, marque um X nos comprimidos que foram mais eficientes em evitar o crescimento das bactérias. Vejam aqui em toda a placa, quais foram os que mais foram eficientes, então, aí contra essas bactérias. Então, foi este e este, né? Marque lá, depois a prof vai marcar o X também. Vejam que ao redor desses dois comprimidos aqui, não formou-se bactérias, né? Ao redor dos outros, poucas, né? Ele abriu pouco espaço aqui, e nesse aqui muito pouco, certo? Então, aqui diz, explique como você identificou a ação dos antibióticos na fotografia. Então, nós podemos colocar aqui as áreas transparentes da placa de cultura. Então, são essas áreas aqui em volta, né? Então, onde as bactérias não cresceram, nas quais as bactérias
não cresceram. Os comprimidos, tá? Comprimidos colocados ali liberaram substâncias antibióticas que impediram o crescimento desses micro-organismos. Vamos ver se... Opa, aqui sobrou alguma coisa. Então, as áreas transparentes da placa de cultura, que são aqui, ó, tá? Nas quais as bactérias não cresceram. Os comprimidos colocados ali, então, liberaram substâncias antibióticas, faltou o acento, por isso que ele não tá saindo dali. Os comprimidos colocados ali liberaram substâncias antibióticas que impediram o crescimento, então, desses micro-organismos. Então, veja a ação do antibiótico aqui, né, contra as bactérias. Então, antibiótico, por isso que no nosso organismo, se a gente tem bactérias, né, uma infecção por bactérias, toma-se o antibiótico, logo, né, já começa a melhorar, porque o antibiótico vai evitar que essas bactérias aumentem, né, prejudiquem ainda mais o nosso organismo, certo? Então, vocês viram aí a explicação do probiótico, né, para que ele serve. Todo mundo pode saber e explicar em casa também. Para as mães que estão aí tomando kefir ou fazendo kombucha, né? Então, vocês já sabem que ele é bem importante também para a nossa flora intestinal manter-se saudável, certo? E as crianças, principalmente, que não tomam esses tipos de alimento, kefir ou kombucha, podem continuar tomando o Yakult mesmo, que também é bom, certo? Então, beijos e até a nossa próxima aula.